E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado, último vídeo de 2020, um ano terrível em vários sentidos por causa de toda a situação de pandemia que nós vivemos, mas para o cinema não foi só um ano caótico, foi considerado por muitos e corretamente o pior ano da história do cinema. Salas fechadas na grande maioria do ano, na grande maioria dos países, a maioria dos grandes lançamentos também foi adiado para 2021, alguns até para 2022, mas mesmo nesse ano atípico nós tivemos alguns bons filmes, bons lançamentos, boas surpresas, principalmente nos serviços de streaming que acabaram que dominaram o cinema nesse ano. Então eu vim aqui fazer o meu top 10, os 10 melhores filmes do ano na minha opinião, até agora. Bom, por que até agora? Geralmente no ano tradicional nós teríamos nessa época vários filmes da temporada de premiações já lançados no cinema nos Estados Unidos, mas que chegariam aqui no Brasil apenas na janela entre janeiro e março do ano seguinte. Com a pandemia e as mudanças de regras das premiações, isso mudou drasticamente, com muitas produções que iriam sair no final desse ano sendo lançadas aí para os 4 primeiros meses de 2021. Então, para arranjar um jeito de organizar esses filmes que eu selecionei, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu não vou considerar aqui os filmes da temporada de premiações passada que saíram no Brasil no início desse ano, como 1917, Little Women e Jojo Rabbit, mas vou considerar aqui alguns filmes que foram lançados em festivais no ano passado, mas que chegaram apenas no circuito popular de cinema esse ano. E naturalmente, por causa de tudo que eu já expliquei, eu não vou colocar alguns filmes que saíram nos Estados Unidos ou em outros países do mundo e que estão fazendo muito sucesso, sendo muito elogiados, porque eles não chegaram aqui e eu acabei não vendo por isso. E dos principais lançamentos que vieram pra cá, acho que o único que eu não assisti que provavelmente poderia ter um lugar nessa lista, pelo que falam, é Sound of Metal, da Amazon Prime. De resto, dentre os 10 filmes que eu selecionei, 9 tem crítica aqui no canal, um eu ainda quero falar em um vídeo separadamente, então eu vou deixar também na descrição os links das críticas para quem quiser ver individualmente. Enfim, vamos começar. Em 10º lugar na minha lista tem The Trial of the Chicago 7, aqui no Brasil chamado de O Sete de Chicago, filme dirigido e escrito pelo Aaron Sorkin, lançado pela Netflix. Esse filme tem todas as cafonices e exageros marcantes do Aaron Sorkin, mas que ele sabe fazer muito bem. Ele não tem uma direção tão vibrante e enérgica quanto o roteiro que ele mesmo escreveu, e apesar das inconsistências históricas que ele tem, ele funciona como um bom drama de tribunal, com momentos para se emocionar e momentos inclusive para se divertir. E tem uma das minhas atuações favoritas do ano, feita pelo Sacha Baron Cohen, que eu acredito que deve ser indicada a várias premiações como melhor ator coadjuvante. E The Trial of the Chicago 7 abre a minha lista aqui não só para os 10 filmes, como também para mostrar o domínio da Netflix no mercado esse ano. Na minha lista aqui tem 4 filmes originais Netflix, e isso já diz muito sobre como eles conseguiram investir em conteúdo de qualidade. Em nono lugar, o filme El Hoyo, aqui no Brasil chamado de O Poço, filme espanhol de terror e suspense, também lançado na Netflix. Dessa lista é o filme que, digamos que mais viralizou no ano. Em um ano de tão poucos lançamentos, acho que é o filme que eu mais vi sendo comentado na internet, o filme que mais fez sucesso com o público em geral. O que eu estranhei no começo, novamente, é o poder da Netflix de colocar um filme tão pesado e com uma carga social tão forte para ser algo de tanto sucesso. Todo o conceito em si do poço e da divisão de comidas é muito interessante e já gera interpretações sociais possíveis desde o início da história, e eu gosto que o filme parte para um caminho ainda mais interpretativo conforme vai chegando ao final. Não que seja difícil de entender, mas eles fazem de um jeito que não é bobo. Apesar da alcunha de terror, não é um filme para te deixar com medo, é um filme para te deixar tenso, é um filme para te deixar desconfortável em muitos momentos, e esses objetivos ele alcança muito bem, com uma condução de história interessante e uma boa narrativa. Em 8º lugar, Never Rarely Sometimes Always, um drama independente que fez muito sucesso no início do ano nos festivais de cinema. É o filme mais intimista dessa lista e provavelmente o mais polêmico por abordar tão abertamente a questão do aborto. Mas ele faz isso de uma forma muito sutil e realista, não é uma coisa jogada na sua cara se é a favor ou se é contra o aborto. Embora é claro que a sua opinião pessoal provavelmente vai influenciar a sua relação que você tem com esse filme, a mensagem a favor ou contra fica no subtexto, tudo para sustentar uma construção de personagem muito interessante, com uma protagonista de personalidade que difere muito das típicas protagonistas femininas adolescentes, muito bem construída pela estreante atriz Sydney Flanagan, e a cena em que você entende por que esse nome estranho do filme, Never Rarely Sometimes Always, é uma das melhores, mais intimistas e mais bem dirigidas que eu vi esse ano. 7º filme da minha lista é Swallow, aqui no Brasil chamado de Devorar, outro filme de terror que está mais para um suspense incômodo e outro filme com uma personagem feminina muito interessante.
O conceito do filme em si já é muito perturbador, de uma mulher em crise de identidade que começa a engolir as coisas mais bizarras e até que possam machucá-la, sendo que ela ainda está grávida. E eu gostei que o filme utiliza esse conceito de um jeito muito sutil, ele não vai para uma coisa agora que eu achei que poderia ir, e que os trailers inclusive vendem como se fosse. É um daqueles filmes que é para te causar desconforto com momentos que parecem pequenos, e não só nessa questão de engolir objetos, mas o filme também vai para questões sociais do papel da mulher na sociedade. Fala de relações abusivas, não só relações amorosas, mas relações familiares. É um filme com uma história contida e um plot muito interessante e que tem muito a dizer. Tudo isso através do desconforto e uma história muito bem dirigida. Sexto lugar da lista, The Five Bloods, aqui no Brasil chamado de Destacamento Blood, filme novo do Spike Lee, lançado pela Netflix, um dos que eu mais queria ver também esse ano. Um bom retorno aos filmes de gênero abordando a guerra do Vietnã, mas com o olhar próprio que só o Spike Lee tem. Toda a relação do grupo de amigos que vai ao Vietnã buscar um tesouro que eles enterraram durante a guerra do Vietnã é muito interessante e muito única. Você tem ali uma construção de background muito interessante, com uma das decisões também mais interessantes esteticamente do filme, de utilizar os mesmos atores do tempo presente nos flashbacks, sem questão de esconder com maquiagem a diferença de idade, se prendendo no personagem do Chadwick Boseman, que é muito bom e que eu acho que ganha até um peso diferente por causa da tragédia, infelizmente, que aconteceu do falecimento dele esse ano. Também tem uma das atuações que eu mais gostei desse ano, do Delroy Lindo, que eu espero que seja reconhecido nas premiações. E como típico filme do Spike Lee, tem muito a dizer sobre política, sobre racismo, sobre sociedade. É um filme muito completo e muito complexo. Quinto filme da lista, o último da Netflix aqui, e talvez o que eu mais queria ver dos que restaram de lançamento para esse ano, Mank, dirigido pelo David Fincher. O filme é um deleite para quem é fã de Cidadão Kane, para quem é fã da Hollywood clássica, e também para os fãs do David Fincher, como eu, que ficaram esperando 5 anos desde o lançamento do seu último filme, Gone Girl. Aqui ele faz talvez o seu filme menos acessível ao público, ele que é um diretor que geralmente trafega bem entre a crítica e o apoio popular. Um filme que exige que você tenha um pré-conhecimento sobre Orson Welles, sobre Cidadão Kane, sobre Hollywood dos anos 30, para conseguir aproveitar bem todo o desenvolvimento do roteiro e todas as situações ali apresentadas. É um estudo de personagem muito bem feito, tem suas controvérsias em relação ao roteiro escrito pelo pai do David Fincher, que aborda algumas coisas de forma um pouco polêmica, mas é um masterclass de direção com uma ótima trilha sonora, uma ótima fotografia, sendo tecnicamente para mim o melhor filme desse ano, fora a narrativa, que eu gostei bastante. Em quarto lugar da minha lista, Borat Subsequent Movie Film, ou aqui no Brasil chamado de Borat Fita de Cinema Seguinte, a sequência que ninguém pediu, mas muita gente gostou, produzida secretamente e lançada na Amazon Prime Video. Um filme que, embora para mim não tenha a aura única que o primeiro Borat tem, funciona muito bem como uma sequência, atualizando bem o humor dos anos 2000 do personagem para 2020, e acho que funciona até melhor como uma narrativa em si, uma narrativa mais coesa, um filme com um roteiro bem definido. Mas isso não impede que o humor típico do Borat domine toda a produção, e uma história que é muito engraçada, gera uns momentos constrangedores que são hipnotizantes, tudo isso com a cereja do bolo sendo mais uma grandiosa atuação do Sacha Baron Cohen, que está muito à vontade do personagem, como se tivesse feito ele até ano passado. Terceiro lugar da minha lista, a comédia romântica Palm Springs, a maior surpresa que eu tive esse ano. Um filme independente que saiu sem fazer barulho e foi conquistando sucesso com o público aos poucos, pelo boca a boca. Uma comédia muito divertida que segue alguns clichês de comédia romântica, mas que consegue pegar esse conceito tão saturado do loop temporal e transformar em algo bem único, unindo personagens carismáticos e divertidos a uma narrativa coesa e interessante. Segundo lugar da minha lista, o único filme de não ficção aqui, o documentário Feels Good Man. Um dos primeiros documentários que eu vi sobre a internet que consegue ser muito representativo a relação a essa rede, sem precisar cair para os exageros de defender muito ou condenar tudo que está na internet. Tudo isso acompanhando uma história muito interessante com o que aconteceu com o personagem de quadrinhos Pepe the Frog, e que depois se tornou um símbolo de ódio ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, influenciando até nas eleições americanas de 2016. E toda essa história que por si só já é interessante, com um protagonista que é o cartunista que criou Pepe the Frog, que é muito envolvente. Você ainda tem animações lindas exclusivamente feitas para o filme, que seguem o estilo de desenho do quadrinista que criou o personagem Pepe the Frog, e essas animações são a cola que juntam umas boas entrevistas para dar ritmo à história e tornar Feels Good Man um documentário muito único. E o primeiro lugar da minha lista é o único que não tem uma crítica exclusiva aqui no canal, assisti recentemente, não tive tempo de gravar uma crítica exclusiva sobre, que é o filme Soul, a nova animação da Pixar lançada diretamente para o Disney Plus. Eu não estava tão animado assim para o filme até um tempo atrás,
mas a Pixar não tem vindo muito bem das pernas já tem um tempo. Mesmo os acertos mais recentes deles, como Os Incríveis 2 e Toy Story 4, que muita gente gostou, eu não curti muito. Esse ano ainda teve aquele fraquíssimo Onward Dois Irmãos, que eu acho que ninguém lembra que saiu esse ano, mas aqui em Soul eles voltam a entregar um filme de um nível de qualidade absurda. O diretor Pete Docter, que também dirigiu Monstros S.A., Up e Divertidamente, ou seja, só grandes filmes, é um dos melhores diretores americanos do século e deveria ter mais reconhecimento. Aqui ele entrega mais uma história muito envolvente que funciona meio que aos moldes de Inside Out. Lá você tinha todos aqueles cenários e personagens coloridos e inventivos para representar estados emocionais, e aqui segue a mesma fórmula, só que para algo muito mais complexo, representar conceitos de vida e morte. Eu acho que é o filme mais adulto da Pixar, no sentido de que crianças vão achar muito bonitinho e divertido, mas são os adultos que vão pegar a mensagem forte que o filme tem, e dentro da sua estética fantástica, com uma animação belíssima e uma trilha sonora muito, muito boa, que eu acho que pode até ganhar o Oscar, o filme passa uma mensagem muito bonita e comovente sobre aproveitar a vida e aproveitar os pequenos momentos. E é por isso que Soul é o primeiro lugar da minha lista como o melhor filme de 2020, pelo menos até agora. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, de comentar a sua opinião sobre a lista e sobre os seus filmes favoritos do ano aqui embaixo. Um feliz ano novo e é isso, até o próximo vídeo.